Eu nunca imaginei que a minha jornada para ver o Corinthians ao vivo seria marcada por tantos desafios, mas quando a chance apareceu, eu sabia que tinha que fazer qualquer coisa para estar lá. O jogo que poderia definir o nosso futuro no campeonato brasileiro contra o Palmeiras seria o maior clássico dos últimos tempos para o Timão. Eu sabia que aquele jogo ia ser mais do que uma simples partida, e eu, um torcedor comum, sem grana para comprar ingresso, não podia deixar essa oportunidade escapar. Eu já tinha perdido a conta das vezes que imaginei como seria estar na Neoquímica Arena naquele jogo, vendo o time finalmente quebrar o jejum contra o Palmeiras e afastar de vez o fantasma do Z4. Eu precisava estar lá para viver aquele momento, e não foi a falta de dinheiro que me impediria. Aquela semana estava agitada, as notícias do time e do clássico contra o Palmeiras dominavam o meu dia. Eu não podia perder o jogo, mas o valor do ingresso era um obstáculo. As contas estavam apertadas, mas eu sabia que tinha que dar um jeito. O Corinthians estava em um momento crítico, e a vitória no jogo significaria muito mais do que apenas 3 pontos. Poderia ser a chave para afastar o time do rebaixamento e complicar a vida do rival na luta pelo título. Eu me lembro de olhar para minha conta bancária e pensar: não tenho dinheiro, mas tenho a vontade. Aí, comecei a bolar um plano. Vendi tudo que não usava, tentei ganhar dinheiro extra de qualquer forma e comecei a me oferecer para trabalhos temporários. Qualquer coisa que me ajudasse a juntar aquele valor tão necessário. A cada centavo que eu conquistava, mais próxima ficava a chance de realizar meu sonho de ver o Corinthians ao vivo naquele jogo histórico. Os dias estavam passando rápido e a tensão só aumentava. Eu sentia o peso da responsabilidade em cada passo que dava, como se minha missão fosse maior do que apenas assistir ao jogo. Eu precisava estar ali no estádio para ver o Corinthians virar a chave naquele jogo. O time estava em uma situação delicada no campeonato e a vitória não era só uma questão de orgulho contra o rival, era a chance de garantir um futuro no Brasileirão, de se afastar de uma possível queda para a Série B. O jogo era mais do que um clássico, era a chance de um recomeço. Mas, como eu já sabia, a questão financeira continuava sendo o maior obstáculo. Quando a vida parece que se vira contra você, há 2 escolhas. Ou você desiste, ou você encontra um caminho. Eu não podia me dar ao luxo de desistir. Sabia que aquele jogo seria um marco, e isso me dava forças para lutar contra a falta de dinheiro, contra o cansaço, contra as dificuldades. A cada dia que passava, mais perto eu ficava do meu objetivo, mas o medo de não conseguir me consumia. O tempo estava ficando curto, e eu ainda não havia conseguido juntar o suficiente. Comecei a me perguntar: e se eu não conseguir? E se eu perder essa chance? Mas logo me dava um puxão de orelha mental. Não posso deixar isso passar, não agora, não com tudo o que significa para nós corintianos. Não era só a vitória em campo, mas a realização de um sonho, o momento em que eu faria parte daquela festa histórica. Cada jogo que o Corinthians disputava me fazia querer mais estar lá, e aquele jogo parecia ser o ponto culminante de tudo. Então tomei uma decisão. Se eu queria mesmo estar lá, ia ter que me apertar ainda mais. Vendi tudo o que não usava, coisas antigas que estavam guardadas e que naquele momento valiam mais como moeda de troca do que como objetos sentimentais. Tudo entrou na balança. Deixar de ir ao jogo? Nunca. Passei a me oferecer para qualquer tipo de trabalho, por mais simples que fosse, e a juntar o dinheiro com mais foco. Eu já sabia que, ao final de tudo, aquele esforço teria um significado, muito maior do que qualquer sacrifício financeiro. O Corinthians estava à beira de um momento histórico, e eu precisava estar ali para testemunhar e fazer parte disso. Foi quando, finalmente, consegui juntar a quantia necessária. O ingresso estava garantido. A sensação de alívio foi como uma explosão dentro de mim. Eu estava pronto. A partir daquele momento, sabia que todos os meus esforços teriam valido a pena. O jogo contra o Palmeiras se tornava mais do que uma simples partida. Era minha chance de estar lá junto com a torcida para viver cada segundo daquela vitória. E eu não poderia deixar essa chance escapar. Quando o apito soou e o jogo começou, o estádio inteiro parecia pulsar no mesmo ritmo do coração dos corintianos. A energia era eletricamente carregada e a tensão estava no ar. Eu estava lá, no meio da multidão, com o estômago apertado e o peito cheio de emoção.
O Palmeiras não entrava em campo como um adversário qualquer. Eles estavam pressionando, tentando se manter no topo da tabela, e todos sabiam que qualquer erro poderia complicar as suas chances de título. E para o Corinthians, aquela vitória era uma questão de sobrevivência. A pressão estava em ambos os lados, mas para nós o peso era ainda maior. O primeiro tempo foi um teste de resistência para o timão. O Palmeiras começou com tudo, pressionando desde o início, com Flaco Lopes quase abrindo o placar logo, aos 18 segundos. E não pararam por aí. Aos 13 minutos tivemos 2 sustos seguidos, com Felipe Anderson cabeceando em cima do goleiro e Veiga batendo para a área, mas sendo travado. A cada ataque do Palmeiras, o coração acelerava, mas ao mesmo tempo, eu sabia que o jogo ainda estava muito aberto, e o Corinthians tinha suas chances. O que me impressionou foi a postura do time. Eles sabiam que precisavam resistir, mas não, se limitavam a se defender. Cada contra-ataque tinha um sabor especial. Quando o time recuperava a bola, parecia que o estádio inteiro se erguia com uma energia renovada. E foi assim que, aos 40 minutos, o jogo virou. Quando Caio Paulista se atrapalhou na defesa, entregando a bola para Mateuzinho, a jogada parecia promissora. Eu olhei para a bola e o que aconteceu em seguida foi simplesmente mágico. Garro, com uma tranquilidade impressionante, bateu de fora da área e colocou a bola no fundo da rede. A Neoquímica Arena explodiu em um grito de alegria que ainda ecoa na minha memória. Golaço! Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu estava ali, vivendo o momento que todos nós, corintianos, tanto esperávamos. O gol que nos dava esperança e fazia todo o sacrifício valer a pena. Aquele primeiro gol foi só o começo. Eu sabia que o time estava no controle, mas o segundo tempo era onde tudo se decidiria. O Palmeiras, sem alternativa, foi para cima. Eles sabiam que precisavam reagir. A pressão aumentava, mas a defesa do Corinthians estava firme, e o goleiro, Hugo Souza, fez algumas defesas importantes. O Palmeiras tentava, mas o time de Itaquera não dava espaço. A torcida começava a cantar mais forte, sentindo que a vitória estava se aproximando. Foi então, aos 10 minutos do segundo tempo, que o jogo virou um verdadeiro espetáculo. O contra-ataque corintiano, tão bem executado, se transformou em mais um golpe fatal para o Palmeiras. Ramírez roubou a bola no meio-campo e, com uma visão de jogo impressionante, lançou Yuri Alberto, que recebeu com a calma de um veterano. E então, uma falha de Everton, que parecia ter deixado o goleiro do Palmeiras nervoso, fez a bola escorregar de seus pés e caírem nos de Yuri, que, sem perder tempo, completou para o gol vazio. A arena foi a loucura. O 2-0 parecia mais do que uma vitória. Era uma verdadeira afirmação de que aquele dia era nosso. O Palmeiras ainda tentou reagir. Dudu chutou rasteiro e Hugo Souza defendeu com segurança. Gabriel Menino acertou a trave em uma cobrança de falta e Rony quase marcou em uma cabeçada, mas Hugo Souza estava imbatível. Cada defesa, cada intervenção fazia a torcida cantar ainda mais alto. O sentimento de que estávamos prestes a conquistar algo histórico era palpável. E então, os minutos finais chegaram. O estádio começou a cantar Olé, como um grito de vitória antecipada. Aquele momento no qual o Corinthians controlou completamente o jogo foi o ápice da noite. O time soubera sofrer, soubera resistir à pressão, mas também soubera aproveitar suas oportunidades. Eu, ali no meio da torcida, me sentia parte de algo gigantesco, algo que era maior que eu mesmo. A vitória não era só do time, era nossa. Era do Corinthians, era da nação, era do torcedor que, assim como eu, fez o que fosse necessário para estar ali e testemunhar o que estava acontecendo. Eu nunca tinha visto o estádio tão unido, tão em sintonia. Aquela noite, com o jogo vencido por 2-0, seria para sempre gravada na memória de todos os corintianos. Eu sabia que aquele jogo não seria só uma vitória sobre o rival, mas uma conquista de toda a torcida. O fim do jejum no jogo, a festa merecida. E eu estava lá, vivendo cada segundo como se fosse o último. Quando o árbitro apitou o fim da partida, o sentimento de realização foi indescritível. O Corinthians não só venceu o Palmeiras, mas também encerrou um jejum histórico, afastou-se do Z4 e complicou a vida do rival na luta pelo título. A emoção de ver isso de perto junto com a torcida foi algo que eu jamais esqueceria. Eu
Estava lá, no meio da galera, cantando, vibrando e vivendo cada segundo daquele momento mágico. Para muitos, seria apenas mais uma vitória, mas para mim, foi o símbolo de que, mesmo quando tudo parece difícil, a paixão e a luta por aquilo que amamos podem transformar qualquer desafio em realidade. E ao final da noite, eu soube que tudo o que fizera, todos os sacrifícios, valeram cada centavo, cada esforço, porque eu estava vivendo uma história inesquecível com o meu Corinthians.